Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre nos prestigia aos finais de semana, usufruindo do nosso conteúdo, as consultorias da área de previdência, nas áreas do direito do trabalho, também os nossos quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros, claro, contando sempre com a sua participação. Você participa, usa e abusa do nosso WhatsApp e do nosso perfil nas redes sociais, ambos estão na tela. Nosso perfil é o @programa Boca no Trombone, você escolhe, né? Você vai se comunicar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso canal lá no YouTube. Já fica o convite, te inscreve agora, é fácil e rápido. youtube.com e nos procura, Programa Boca no Trombone. Ativa as notificações, vai receber sempre os nossos conteúdos diferenciados por lá. Aliás, falando em conteúdo diferenciado, temos várias atrações nessa edição do Boca. Vamos ver quais são? Tem o informe sindical com o Sindicep-RS e também com o GIRME Sindicato, falando sobre as questões das categorias. Ainda o Contratos em Pauta, falando sobre o direito dos contratos, e o nosso quadro de consultoria de saúde mental, o tempo de cuidado, no mês do psicólogo, sim, mês de agosto também é o mês do psicólogo. Então, vamos ter pautas aqui a debater no nosso tempo de cuidado. Vamos para o nosso telão aqui? Vamos lá, como fazemos sempre? Sim, porque aí estão eles, os nossos consultores de hoje. Em nome de IBM Advogados, está com a gente a doutora Natasha Bublitz Câmara. Em nome de Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada, o doutor Pedro Guterres. É a dupla desse final de semana. Doutora Natasha, muito bem-vinda. Estávamos saudosos aí da doutora aqui no Boca. Bom dia. Muito bom dia, estava já com saudade também de participar, é sempre uma alegria. A alegria nossa, não menos saudoso do doutor Pedro, que nos brinda com a sua presença em mais uma edição do Boca. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores do Boca no Trombone, bom dia, minha colega de bancada, doutora Natasha. Com certeza hoje vamos fazer um belo programa para esclarecer as dúvidas dos nossos amigos telespectadores. Como sempre, com a excelência de sempre, os nossos dois doutores. E olha, já tem dúvida, já tem questão aqui, vamos repassar a eles. Dúvida que chega lá do sul do estado, lá de Pelotas, do Osmarino. O meu irmão tem problema de audição, usa aparelho nos ouvidos. E ele já tem 60 anos de idade. Ele já pode se aposentar, doutora Natasha? Bom dia, Osmarino. Interessante o seu questionamento. Pelo que colocas, me parece que o seu irmão teria uma deficiência em grau leve, mas necessário ser apurado qual o grau dessa deficiência. O que nós temos é que a partir dos 60 anos de idade, o homem com 15 anos de contribuição na condição de pessoa de deficiência, já daria para pedir a aposentadoria. Então, ele já teria a idade, se ele tiver os 15 anos de contribuição nesta condição de deficiência leve, ele já pode encaminhar o pedido de aposentadoria. Tá certo, obrigado, doutora Natasha. Agora a questão é do direito do trabalho, lá do Diogo, de Passo Fundo. O trabalhador que recebe vale-transporte, mas vai ao trabalho com veículo próprio e sofre acidente em percurso, tem algum direito? É o que quer saber, doutor Pedro, o Diogo, lá de Passo Fundo, tchê. Vamos lá, Diogo. Assim, é importante a gente esclarecer que o fato do empregado ir de transporte público ou de carro para o trabalho, por si só, não significa que o empregador vai ter alguma responsabilidade caso ele venha sofrer um acidente de trajeto, acidente itinerary ou acidente de percurso, como as pessoas costumam chamar. É importante a gente verificar se naquele trajeto ele é importante para a execução do contrato de trabalho. Por exemplo, se no seu caso você estava indo de veículo para o local de trabalho, porque você usa o veículo no trabalho para fazer viagens ou para fazer vendas, atendimentos externos, ou porque o local onde você trabalha só é acessível de veículo, aí o seu empregador pode ser responsabilizado pelo acidente que o senhor sofreu. Se não, as decorrências serão apenas no âmbito previdenciário. Tá certo, obrigado ao doutor Pedro e à doutora Natasha que seguem com a gente. Você pode mandar suas dúvidas, encaminhe pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso perfil nas redes sociais, o @programa Boca no Trombone. Consultorias
tudo ok, né? Estamos aqui com elas. E agora espaço de opinião temos. E chegando agora o Informe Sindical em nome do Sindicep-RS. Bom dia, Solano. Bom dia a todos e todas que assistem ao Boca no Trombone deste domingo. As reformas estruturais que os governos ultraliberais fizeram e continuam fazendo no serviço público, com a desculpa de equilibrar as contas do Estado, na verdade só servem para entregar o patrimônio público para a iniciativa privada e capitalizar ainda mais os banqueiros e os grandes empresários. Retirar direitos, sucatear o IP-Saúde, aprofundar cada vez mais a defasagem salarial de servidores e servidoras e desvalorizar as carreiras são estratégias que visam desmontar o serviço público. E quem sofre com isso é a população mais carente, pois são essas pessoas que mais necessitam. É por isso que entendemos que é importante e necessário continuarmos denunciando as políticas de Bolsonaro, Leite e Onyx, que se recusam a investir em políticas públicas e não medem esforços na hora de retirar direitos da população mais necessitada, tornando-a ainda mais vulnerável e empobrecida. Não nos calarão. Agora, mais do que nunca, iremos fortalecer a mobilização e o diálogo com a categoria e a sociedade para que possamos eleger aqui no Rio Grande do Sul e no país um governo comprometido com a valorização do serviço público e preocupado em melhorar a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Seguimos na luta em defesa do serviço público de qualidade. Obrigado à presidenta do Sindicep-RS, Diva da Costa. Bom, vamos com mais questões, mais consultoria? Vamos lá, consultoria previdenciária. Quem encaminha a dúvida é o Dani. Ele diz que é motorista rodoviário em Porto Alegre, já tem quase 28 anos de tempo especial, tem 50 de idade, entrou com processo judicial em 2019. Quantos pontos preciso ter para me aposentar? A dúvida do Dani, doutora Natasha. Bom dia, Dani. Seu questionamento é muito pertinente. Lembrando que até a data da reforma da Previdência, 13/11/19, bastava 25 anos de tempo especial, não havia exigência de idade mínima. A partir daí, da reforma, há uma exigência de idade mínima, ou seja, 25 anos de tempo especial e 60 anos de idade. Mas nós temos a regra de transição, que é o questionamento do Dani. Então, é necessário ter, além dos 25 anos de tempo especial, 86 pontos para se encaixar na regra de transição da aposentadoria especial. Obrigado, doutora Natasha. Atenta às questões previdenciárias. Quem está atento nas trabalhistas é o doutor Pedro Guterres, que vai responder a dúvida do Felipe, lá de Venâncio Aires, a terra do chimarrão. Eu trabalhei 1 ano e meio de carteira assinada, mas minhas horas extras não eram colocadas no contra-cheque. A empresa pode fazer isso? Vamos responder aí lá para a terra do chimarrão, lá para Venâncio, a questão do Felipe, doutor Pedro. Vamos, doutor Solano, que alegria, né, do Planalto Médio ao Vale do Rio Pardo, o interior nos prestigiando, né? Felipe, assim, tá errado. Todas as horas extras que tu trabalhou durante o teu contrato de trabalho, elas têm que ser registradas nos teus registros de jornada, seja biométrico, seja cartão ponto, seja folha espelho de jornada e, consequentemente, elas têm que ser pagas no teu contra-cheque com a especificação da quantidade trabalhada e do valor pago, da exata correspondência. Se isso não foi feito, essas horas extras pagas não refletem nas demais verbas que tu recebe ao longo do teu contrato de trabalho, como FGTS, férias, verbas rescisórias, etc. Seria interessante tu procurar um advogado para fazer o cálculo desses valores que ficaram para trás do teu contrato de trabalho. Certo, obrigado, doutor Pedro e doutora Natasha, os nossos consultores no Boca no Trombone desse final de semana. Siga mandando as suas dúvidas para eles. Bom, agora é hora, sabe do que? Da água. Água com qualidade é a água da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest.
Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. E a conclusão é: água com saúde é a água da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Aproveite a promoção, hein? Porque a instalação é gratuita em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Acesse aí o WhatsApp, o fone fixo da WaterSul. Vamos com mais opinião? Vamos lá. Opinião agora dos servidores e das servidoras da Polícia Civil. Sim, informe sindical em nome do UGIRME Sindicato. Olá, meus amigos telespectadores do Boca. Um bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos os telespectadores. Eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre segurança pública, né? Uma pauta que está na moda, né? Hoje todas as pessoas falam em segurança pública. E é um assunto que a gente tem que se preocupar, porque nós, trabalhadores aí que enfrentamos um ônibus diariamente aí, muitas vezes temos que sair às 5 da manhã de casa ou voltarmos para casa à tarde da noite, quando saímos do trabalho, saímos da escola, né? Nós precisamos que os governos dê uma prioridade para a segurança pública, né? Eu acho que o próximo governo a se eleger tem que priorizar a segurança pública para as pessoas que vivem nesse estado, né? Nós precisamos cuidar da segurança pública. Não é mais possível as pessoas saírem às ruas e não saber se voltam para casa. Não é possível o trabalhador comprar um celular com muita dificuldade e ir no supermercado e na volta alguém toma esse celular dele ali com ameaça de faca ou de arma de fogo, né? Não é possível o trabalhador ser molestado quando se dirige para o seu trabalho. Eu acho que as forças de segurança pública têm que priorizar o trabalhador na segurança pública. Aquele trabalhador que sai de manhã cedo e aquele trabalhador que volta à tarde da noite para trazer o sustento de seus familiares. Eu acho que o próximo governo, segurança pública, assim como saúde e educação, tem que ser uma prioridade. Muito obrigado ao presidente Isaac Ortiz, do UGIRME Sindicato, atento às demandas da categoria da segurança pública. Vamos com mais consultoria, pessoal? Pode continuar encaminhando, viu? Tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais para a sua comunicação. A questão vem agora lá de Canoas, do Henrique. Gostaria de saber se já tenho tempo de me aposentar. Este ano completo 38 anos de que trabalho com carteira assinada e vou completar 56 de idade. É a dúvida do Henrique, doutora Natasha. Bom dia, Henrique. Pelo que colocas, tendo 38 anos de tempo de contribuição hoje, em 2022, em 2019, época da reforma, tinhas 35 anos de tempo de contribuição. Mas aí fica, depende. Se esses 35 anos foram antes da data da reforma, 13/11/19, tu já pode encaminhar a sua aposentadoria. Agora, se quando aprovada a reforma ainda não tinha implementado 35 anos, vai se encaixar em uma das regras de transição. É importante colocar que me parece, num primeiro momento, que vai se encaixar na regra de transição dos 50%, já teria atingido esse requisito. Mas nós sempre recomendamos fazer um planejamento previdenciário para analisar se alguma das outras regras de transição pode vir a ser mais vantajosa para o seu caso concreto. Mas a boa notícia é que me parece que pelo menos a regra dos 50% já vai ser atingido. Boa notícia aí para o nosso telespectador. Mais uma dúvida também lá de Canoas, do Joel. Sou caminhoneiro, trabalho com jornadas excessivas. A empresa não paga descanso remunerado e não incide horas extras nas férias. É uma dúvida trabalhista. Repasso ela ao nosso especialista, ao doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro.
Pois então, Joel, a categoria dos caminhoneiros é uma das categorias que tem as jornadas mais complexas, mais flexíveis, mais extensas. Embora a legislação tenha avançado muito na questão específica dos caminhoneiros nos últimos anos, ainda se vê a prática de jornadas bem longas, né? E essa jornada tem que ser adequadamente remunerada e, no mínimo, garantido um dia de repouso semanal, né? Um dia de descanso a cada seis dias trabalhados, o sétimo tem que ser de descanso. E se não houver o descanso, ao menos a remuneração em dobro desse dia trabalhado, o que o Joel afirma que não recebe, né? E que as horas extras não refletem nas férias. Bom, os repousos semanais remunerados têm que ser pagos em dobro e tanto os repousos quanto as horas extras têm que refletir nas férias, pois eles fazem parte do cálculo dessa verba e é assim que tem que ser feito, Joel. Obrigado, doutor Pedro. Siga mandando as suas dúvidas previdenciárias e trabalhistas pelos nossos canais de comunicação à disposição para a sua participação. Bom, vamos falar sobre direito dos contratos? Sim, direito dos contratos. A gente tem um quadro específico para falar sobre isso. E a doutora Carla Có, nossa especialista, está abordando o tema do dia a dia no Contratos em Pauta. Bom dia, doutor Paulo Solano. Hoje, nos Contratos em Pauta, nós vamos fazer algumas observações a respeito dos contratos de compra e venda de veículo. Para realizar um contrato de compra e venda, primeiramente tem que ser assinado tanto por parte do comprador quanto vendedor. A partir de 2 testemunhas, não precisa mais do que 2 testemunhas para que tenha validade jurídica esse contrato. Ele não pode ser realizado de forma verbal, somente pela forma escrita. O vendedor será responsável apenas pelos defeitos do carro até o momento da entrega do veículo. Para que essa cláusula tenha efeito, antes de receber os documentos de identificação, o novo proprietário terá que realizar uma vistoria no Detran. É muito importante que este documento seja registrado no cartório de títulos e documentos, para que essas tratativas tenham proteção mediante a terceiros. Cabe a responsabilidade um novo comprador de realizar o certificado de registro do veículo. Esses documentos aqui mencionados, eles são muito importantes para que esse automóvel possa circular nas vias públicas. Caso isso não ocorra, será o novo proprietário do veículo responsável pelas multas, inclusive, e todos as taxas de transferência e o IPVA em atraso. Os contratos em pauta, ele fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, doutora Carla Có. Ficou com dúvidas sobre esse tipo de contrato, né? O contrato de compra e venda de veículos? Né? Mande para a gente. Tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais. A gente encaminha para a nossa consultora, ela responde direto para você. Vamos com mais consultoria? Consultoria hoje previdenciária sendo atendida pela doutora Natasha Bublitz, a consultoria trabalhista pelo doutor Pedro Guterres. Doutora, a Regina lá de Bagé. Estou encostada desde 2016, tenho enfisema pulmonar e estou em benefício até 2023. Posso me aposentar? É a dúvida da Regina, nossa telespectadora lá de Bagé, doutora Natasha. Olá, Regina. Caso o seu médico constate, após através perícia médica, que a sua incapacidade originária pelo enfisema, ela é de forma permanente, seria o caso de aposentadoria por incapacidade permanente. Só tem que observar que após a reforma da Previdência, os valores do benefício de aposentadoria por invalidez modificaram. O que antes era 100%, agora é 60% mais 2% a cada ano excedente, há 15 ou 20 anos. Então, tens que analisar, daqui a pouco o seu benefício vai ter um valor menor do que o que vens recebendo hoje como auxílio doença. E lembrando que
para fins de enquadrar nas outras regras de aposentadoria, caso já tenhas tempo ou idade, é necessário ter uma contribuição intercalada para validar esse tempo que está afastada por incapacidade temporária. Tá certo, obrigado, doutora Natasha. Agora a questão do direito do trabalho do Ricardo. Trabalha com carteira assinada faz 8 anos, mas só depositam o fundo de garantia. O resto só assino e não recebo nada. Tenho chance de cobrar algo na justiça? Quem responde é o nosso especialista, doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro. Bom dia, Ricardo. Tem chance, sim. Que situação complicada, né? Não te pagam nada e ainda fazem tu assinar os recibos como se tivesse recebido efetivamente os valores. O problema é que essa situação ela é complicada. Tu vais precisar de provas, sejam elas documentais que contrariem o recebimento desses valores ou de testemunhas, colegas de trabalho que tenham passado pela mesma situação, tenham assinado recibos e não sido pagos efetivamente aquelas parcelas correspondentes, para que na justiça tu consiga ressarcir o ressarcimento desses valores. Mas tu tens chance sim e deves procurar a Justiça do Trabalho. Obrigado, doutor Pedro. O doutor Pedro e a doutora Natasha seguem conosco. Depois da nossa paradinha, do nosso intervalo, eles retornam. Vai ter o tempo de cuidado, que hoje é especial, porque o quadro de consultoria de saúde mental no mês do psicólogo, sim, agosto é o mês dos psicólogos. Então, fique com a gente, porque depois do intervalo tem muito mais Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul. Atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul. 3231-4567. Voltando com o Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião na nossa Band TV. Siga mandando a sua dúvida, ainda dá tempo, né? Dúvida do direito da Previdência, do direito do trabalho. Tá aí o WhatsApp também, o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone. Vamos com mais questões? Questão previdenciária da Elisângela, 47 de idade, 27 de trabalho. Já posso pedir aposentadoria? Quem responde é ela, nossa especialista, a doutora Natasha. Bom dia, Elisângela. Pelo que colocas, não podes encaminhar ainda seu pedido de aposentadoria. Não tens a idade mínima e nem o tempo de contribuição mínima. O que é interessante fazer é um planejamento previdenciário para ver quando que vai implementar a melhor regra e a melhor remuneração para o seu caso concreto. E lembrando que tem alguns períodos, como tempo rural, tempo especial, alguma eventual contribuição que não foi recolhida, que pode vir a ajudar a implementar e aumentar esse tempo de contribuição, antecipando a sua aposentadoria. Então, é interessante, nesse momento, planejar. Perfeito, perfeito. Vamos lá para o litoral norte? Vamos para Capão da Canoa? Respondeu o Emerson. Fui gerente de empresa de portaria e vigilância. Fazia plantão de dia, de noite. Telefone e carro da empresa ficavam comigo. Tenho direito a horas extras? Dúvida trabalhista para o doutor Pedro Guterres. Emerson, a tua pergunta ensejaria uma resposta de algumas horas, de repente. Mas vamos tentar objetivar. Assim, a princípio, todo o tempo à disposição do empregador é tempo a ser remunerado como jornada de trabalho. Pelo que tu relata, a tua jornada era bem complexa, tinha vários horários diferentes, momentos que tu só ficava à disposição, estava no telefone. Tu precisaria ter uma prova bem robusta de e-mails, mensagens de WhatsApp, ligações, presença em locais do trabalho fora do teu horário ordinário para aprovar essa jornada extraordinária. O pulo do gato é que no início da tua pergunta tu informa que tu é gerente. Se essa condição de gerente está escrita na tua carteira de trabalho e tu recebia uma remuneração diferenciada em relação aos demais empregados, tu não tem direito às horas extras. Sim. Então tu só pode escolher uma das duas coisas. Ou uma remuneração diferenciada por ser gerente ou o direito às horas extras.
Para isso, tu vai ter que conversar com um advogado trabalhista especializado nessa área, para ele analisar a tua situação e ver qual é o melhor enquadramento a ser adotado. Certo. Vamos para mais duas aqui, rapidinhas. Uma previdenciária da Luísa, 51 de idade, 25 de carteira. Desses 25, 4 como professor da rede particular. Há algum benefício a mais para a aposentadoria, o cargo de professor, doutora Natasha? Bom dia, Luísa. Sim, para quem tem todo o tempo de magistério, exige regras diferenciadas. Então, pode antecipar o tempo de contribuição, antecipar a idade, mas para isso é necessário ter os 25 anos como tempo de magistério. No seu caso, como são só 4 anos, pelo que colocas, vai se encaixar numa das regras de aposentadoria por tempo de contribuição comum ou por idade. Certo. E analisar ali no planejamento qual é a melhor delas. A Solange, agora trabalhista, doutor Pedro. Trabalhei numa casa por 6 meses, 3 vezes por semana, a patroa me dispensou, pedi meus direitos, ela disse que ainda tenho de cumprir horário, porque em alguns dias eu acabava o trabalho e ia para casa. Ela não assinava a minha carteira. Uma resposta bem objetiva aqui para a Solange, doutor. Do trabalho doméstico determina que a partir de 3 vezes por semana caracteriza o vínculo de emprego. Então, a sua carteira tinha que ter sido assinada, os direitos trabalhistas tinham que ter sido pagos e não poderiam, inclusive, estar lhe cobrando o exercício do aviso prévio trabalhado. Tá certo. Agradeço muito ao doutor Pedro, à doutora Natasha, pela consultoria aqui nesse final de semana do Boca no Trombone. Até uma próxima. Obrigado, doutores. E eu disse, né, hoje a gente tem tempo de cuidado especial, porque é o nosso quadro de consultoria mensal, de saúde mental, no mês do psicólogo. Então, no ar, o tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. Hoje, no Tempo de Cuidado, eu quero dividir com vocês uma passagenzinha que aconteceu de verdade lá na minha casa hoje de manhã. Estava fazendo algumas combinações e conversando com meu filho de 5 anos e no final ele me perguntou: mãe, mas por que eu preciso conversar tanto sobre isso? E eu respondi para ele: filho, porque nós somos seres humanos e nós pensamos muito, mas a única forma do outro saber o que tu pensa é se tu conversar. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Ontem, então, foi o meu dia e eu quero parabenizar a todos os meus colegas que estudam e se capacitam para poder compreender o psiquismo humano, o comportamento humano e poderem ser pontes para tantos pacientes que passam por nós, para que eles possam se autoconhecer, se auto-entender e possam construir saúde a partir da palavra. Encerro hoje com uma frase de um grande cara, um grande pensador da psicologia, esse aqui, o Freud, que falava lá atrás que ainda não inventaram nenhum medicamento tão eficiente como poucas palavras boas. E eu reitero, eu acho que ainda não inventaram. Fiquem bem, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Muito obrigado à doutora Cíntia Olsen, nossa psicóloga aqui do programa. Parabéns a ela e toda a categoria, né? Sempre trazendo boas palavras para a gente. Acabou, ponto final da edição do Boca desse final de semana. Você, durante a segunda a sexta-feira, vai conversando com a gente, fazendo tabelinha lá nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone. E enquanto está marcado, para a semana que vem, em mais uma edição inédita do Boca no Trombone, aqui na nossa Band TV. Até lá!